Josué acordou no chão de barro úmido, com o gosto de ferro na boca e uma dor latejante na cabeça. Não conseguia lembrar onde estava, nem como havia chegado ali. Apenas sabia que uma mulher de mãos calejadas aplicava compressas geladas em sua testa, enquanto murmurava palavras que ele não compreendia. Quando tentou falar, ela o silenciou com um gesto firme. Havia algo nos olhos dela que o fazia suspeitar de que sua vida anterior havia terminado naquele momento, e que o homem que ele era antes talvez nunca mais existisse. Marina secou as mãos no avental rasgado e observou o desconhecido que havia encontrado às margens do riacho 3 dias antes. Ele estava inconsciente, com um ferimento profundo na cabeça e roupas que, mesmo enlameadas, denunciavam uma origem que não combinava com aquele lugar esquecido no interior de Goiás. Ela poderia ter ignorado, poderia ter seguido o caminho com o balde de água e deixado a natureza decidir o destino daquele homem. Mas havia algo na expressão dele, mesmo desacordado, que a impediu de abandoná-lo. O barraco de madeira, onde Marina vivia, ficava a 15 quilômetros da cidade mais próxima. Ela criava as 2 filhas sozinha, sustentando a família com o que conseguia plantar na pequena horta e vendendo ovos das galinhas magras que criava no quintal. A decisão de levar um estranho para casa contrariava toda a lógica de sobrevivência que havia aprendido nos últimos anos. Josué abriu os olhos devagar. O teto de zinco oxidado e as paredes de madeira crua não lembravam nada familiar. A mulher que o observava parecia ter entre 35 e 40 anos, com cabelos escuros presos num coque simples e olhos que demonstravam uma desconfiança cautelosa. Ao lado dela, 2 meninas pequenas o encaravam com curiosidade, misturada ao medo. "Você estava quase morto quando te encontrei", disse Marina sem rodeios. "Não sei quem você é, nem de onde veio, mas enquanto estiver aqui, vai ter que ajudar no que puder." Ele tentou se levantar, mas a tontura o forçou a permanecer deitado no colchão fino que ela havia improvisado no chão. Quando tentou lembrar seu nome, uma névoa espessa bloqueava qualquer memória. Sabia apenas que aquelas mãos não eram suas. Eram macias demais, sem calos. As unhas, mesmo sujas, haviam sido bem cuidadas recentemente. Marina não fazia perguntas. Durante os dias seguintes, ela o alimentava com caldo de galinha ralo e água fervida, trocava os curativos improvisados e permitia que ele descansasse. As filhas, Ana, de 8 anos, e Cecília, de 5, mantinham distância respeitosa, mas aos poucos começaram a tratá-lo como parte temporária da rotina familiar. Nos primeiros 4 dias, Josué não conseguia ficar de pé por mais de alguns minutos. As lembranças chegavam em fragmentos confusos. O cheiro de couro de um carro caro, reuniões em salas com vista panorâmica, o peso de uma aliança que não estava mais em seu dedo. Quando perguntou sobre ela, Marina respondeu que não havia encontrado nenhuma joia. A primeira memória nítida veio na 5ª noite. Ele se lembrou de estar dirigindo sob uma chuva torrencial, tentando chegar em casa antes que a tempestade piorasse. Lembrou-se do telefone tocando insistentemente, de uma discussão acalorada com alguém do outro lado da linha, do momento em que perdeu o controle da direção. Depois disso, apenas escuridão até acordar nos braços de Marina. Enquanto a memória retornava gradualmente, ele começou a ajudar nas tarefas domésticas. Marina o colocava para cuidar das galinhas, buscar lenha e ajudar na horta. As mãos que antes conheciam apenas o toque de papel-moeda e teclas de computador, agora aprendiam a sentir a terra úmida e o peso da enxada. Marina observava cada movimento dele com atenção. Havia algo na postura, na forma como ele segurava os objetos, que não combinava com um homem acostumado ao trabalho braçal. Quando ele se ofereceu para consertar o telhado que gotejava, ela percebeu que ele sabia teoricamente como fazer, mas suas mãos traíam a falta de prática.
Uma semana após acordar, Josué começou a sonhar com uma mulher loira de olhos azuis. Ela aparecia sempre zangada, gesticulando de forma agressiva, enquanto dizia palavras que ele não conseguia compreender no sonho. Quando acordava, a sensação de culpa e ansiedade permanecia por horas. Marina notou que ele estava mais agitado. Durante o café da manhã, preparado com farinha de mandioca e café coado na meia, ela decidiu confrontá-lo. "Você está lembrando de alguma coisa?" disse ela, sem levantar os olhos da caneca de alumínio amassada. Ele hesitou antes de responder. Havia aprendido a respeitar a honestidade direta daquela mulher, mesmo quando ela o incomodava. "Sonho com uma mulher. Acho que eu era casado." Marina assentiu, como se esperasse essa revelação. Havia encontrado a marca clara de uma aliança em seu dedo e sabia que mais cedo ou mais tarde o passado dele viria cobrá-lo. No 10º dia, a memória retornou por completo durante a madrugada. Josué se lembrou de seu nome completo, da empresa de construção civil que possuía, da mansão em Alphaville, da esposa Helena e dos 2 filhos que mal conhecia devido às longas jornadas de trabalho. Lembrou-se também da discussão que tivera com Helena na noite do acidente, quando ela ameaçou levar as crianças e metade de seus bens se ele não mudasse suas prioridades. Quando amanheceu, ele encontrou Marina preparando o café e tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. "Eu preciso te contar quem eu sou", disse ele, sentando-se à mesa de madeira rústica. Marina parou o que estava fazendo e o encarou com seriedade. Havia algo na expressão dele que a alertava de que tudo mudaria a partir daquele momento. Josué contou sobre a empresa, sobre a fortuna, sobre a família que certamente o procurava. Explicou sobre o acidente, sobre como havia sido arrastado pela correnteza muito além do local onde seu carro fora encontrado. Falou sobre a vida que havia deixado para trás e sobre como os últimos 10 dias haviam sido mais reais do que qualquer experiência anterior. Marina o escutou em silêncio. Quando ele terminou, ela se levantou e foi até a janela que dava para a horta onde as filhas brincavam. "Você vai embora", disse ela, sem se virar. Não era uma pergunta, mas uma afirmação carregada de resignação. Ela havia cuidado de um homem rico durante 10 dias, havia dividido a pouca comida que tinha, havia oferecido o único teto que possuía. E agora ele retornaria para um mundo onde ela jamais poderia existir. Josué se aproximou devagar. Queria tocar o ombro dela, mas algo o impedia. Nos últimos dias, havia aprendido que Marina não aceitava caridade e que sua dignidade era tão sólida quanto as paredes de madeira que a protegiam da chuva. "Eu quero te ajudar", disse ele. Marina se virou e, pela primeira vez desde que o encontrara, havia lágrimas em seus olhos. "Não quero sua pena, não quero seu dinheiro. Cuidei de você porque era a coisa certa a fazer. Agora você vai voltar para a sua vida e eu vou continuar com a minha." A firmeza na voz dela o fez compreender que havia algo mais profundo em jogo. Marina sabia que qualquer ajuda que ele oferecesse seria temporária, movida pela gratidão, e que em pouco tempo ele esqueceria a mulher pobre que o salvara. Naquela tarde, Josué caminhou até o riacho onde Marina o havia encontrado. Ficou ali por horas, observando a água turva correr entre as pedras. Pensou na empresa que dirigia, nos funcionários que dependiam dele, na esposa e nos filhos que acreditavam que ele estava morto. Pensou também na mulher que o havia salvo sem esperar nada em troca, e nas 2 meninas que haviam aprendido a tratá-lo como membro da família. Quando retornou ao barraco, encontrou Marina preparando uma trouxinha com suas roupas limpas. "Amanhã cedo vou te levar até a cidade", disse ela. "De lá você consegue ligar para sua família." Ele passou a noite acordado, observando o teto de zinco e ouvindo os ruídos noturnos da mata. Pela primeira vez em anos, não pensava em lucros, prazos ou negociações. Pensava apenas na simplicidade dos últimos dias,
na sensação de propósito que havia encontrado, cuidando das galinhas e ajudando na horta. Na manhã seguinte, Marina o acordou antes do amanhecer. Ela havia pedido emprestado uma bicicleta velha ao vizinho mais próximo e planejava levá-lo até a cidade pedalando. O trajeto levaria quase 2 horas. Durante o caminho, eles falaram pouco. Marina pedalava com determinação, enquanto Josué observava a paisagem que conhecia havia apenas 10 dias, mas que agora parecia mais familiar do que qualquer lugar onde havia morado antes. Na cidade, ela o deixou em frente ao posto policial. Antes de se despedir, Marina o encarou uma última vez. "Obrigada por ter ajudado com as meninas", disse ela. "Elas gostaram de você." Josué queria dizer algo significativo, algo que expressasse o que havia aprendido com ela, mas as palavras pareciam pequenas demais para carregar tanto significado. "Eu vou voltar", disse ele finalmente. Marina sorriu pela primeira vez desde que ele havia recuperado a memória. Era um sorriso triste, mas genuíno. "Não, você não vai. E tudo bem, cada um tem seu lugar no mundo." Ela subiu na bicicleta e pedalou de volta para casa, sem olhar para trás. Josué entrou no posto policial e telefonou para a empresa. A ligação causou tumulto imediato. Em 3 horas, Helena e os filhos estavam no aeroporto de Goiânia, organizando o translado de volta para São Paulo. Os sócios da empresa, que já haviam começado a dividir seus negócios, cancelaram todas as reuniões para recebê-lo. Durante as semanas seguintes, Josué tentou retomar a rotina anterior, mas algo fundamental havia mudado. As reuniões pareciam longas demais, as preocupações financeiras soavam vazias, e a mansão em Alphaville, com seus 8 quartos e 5 banheiros, parecia excessivamente grande para uma família de 4 pessoas. Helena notou a transformação, mas interpretou como trauma pós-acidente. Ela organizou consultas com psicólogos especializados, sessões de terapia de casal e até mesmo uma viagem de recuperação para a Europa. Nada disso interessava a Josué. 3 meses depois do acidente, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Vendeu 40% de sua participação na empresa e estabeleceu um fundo de investimento social para famílias rurais em situação de vulnerabilidade. O primeiro projeto foi implementado na região onde Marina vivia. Helena não compreendeu. Os filhos, adolescentes absorvidos em suas próprias vidas, mal notaram a mudança. Os sócios questionaram sua sanidade mental, sugerindo que o acidente havia afetado seu julgamento. Josué sabia que todos tinham razão de certa forma. O acidente havia afetado seu julgamento. Havia mostrado a ele que a vida que construíra era sólida financeiramente, mas vazia em significado. Ele voltou à região onde Marina vivia 6 meses após deixá-la no posto policial. Não para visitá-la, mas para supervisionar a implementação do projeto que havia desenvolvido. Tinha construído um centro comunitário, perfurado poços artesianos e organizou um programa de capacitação profissional para os moradores locais. Marina soube de sua presença, mas não procurou por ele. Havia conseguido um trabalho no centro comunitário, ensinando outras mulheres a cuidar de hortas comunitárias. As filhas agora estudavam numa escola que havia sido reformada com recursos do projeto. No último dia de sua visita, Josué não conseguiu resistir. Caminhou até o barraco onde havia passado 10 dias, que mudaram sua perspectiva sobre tudo. Encontrou Marina no quintal, estendendo roupas no varal improvisado. Ela o viu se aproximar e não demonstrou surpresa, como se soubesse que ele eventualmente voltaria, mas não pelos motivos que havia imaginado antes. "Você não voltou para me agradecer", disse ela, sem parar de estender as roupas. "Não", concordou ele. "Voltei porque aprendi algo com você que preciso aplicar no resto da minha vida." Marina parou o que estava fazendo e o encarou. Havia uma maturidade nova em sua expressão, como se os últimos meses também tivessem mudado algo fundamental nela. "O que você aprendeu? Que ser salvo não é apenas sobreviver ao acidente.
É descobrir uma forma de viver que valha a pena. Ela assentiu, compreendendo o que ele queria dizer. Os dois haviam sido transformados pelos 10 dias que passaram juntos, mas de maneiras diferentes. Ela havia aprendido que merecia mais do que simplesmente sobreviver, e ele havia descoberto que possuir tudo não significava ter uma vida plena. Josué se despediu e retornou para São Paulo. Nos anos seguintes, ele continuou visitando a região regularmente, expandindo os projetos sociais e acompanhando o desenvolvimento das comunidades beneficiadas. Helena acabou pedindo o divórcio, incapaz de aceitar a transformação do marido. Os filhos, quando se tornaram adultos, compreenderam melhor as escolhas do pai e alguns deles se envolveram diretamente nos projetos sociais. Marina nunca mais falou pessoalmente com Josué, mas acompanhou de longe as mudanças que ele implementou. Ela se casou alguns anos depois com um dos técnicos agrícolas do projeto, um homem que respeitava sua força e independência. As filhas se formaram na universidade com bolsas de estudo patrocinadas pelo fundo que Josué havia criado. 15 anos após o acidente, Josué recebeu um convite de casamento. Ana, a filha mais velha de Marina, havia se formado em medicina veterinária e se casaria com um advogado especializado em direitos rurais. Ela escrevera uma carta explicando que gostaria que ele estivesse presente na cerimônia, pois considerava que parte de sua trajetória havia sido possível devido às oportunidades criadas por ele. No dia do casamento, realizado na igreja da pequena cidade, que havia se desenvolvido significativamente nos últimos anos, Josué e Marina se reencontraram pela primeira vez desde aquela despedida no quintal. Ela estava mais madura, com alguns fios grisalhos nos cabelos, mas mantinha a mesma dignidade e força que o haviam impressionado anos antes. Depois da cerimônia, eles conversaram brevemente. Marina lhe agradeceu pelos projetos que haviam transformado a vida de tantas famílias, incluindo a dela. Josué respondeu que tudo aquilo havia sido possível porque ela lhe havia ensinado o verdadeiro valor da vida durante 10 dias que ele jamais esqueceria. Quando se despediram novamente, ambos sabiam que haviam cumprido seus papéis na vida um do outro. Marina havia salvo mais do que a vida de Josué no riacho. Havia salvo sua capacidade de encontrar propósito. E ele havia retribuído não com gratidão vazia, mas construindo um legado que beneficiaria centenas de pessoas nas gerações futuras. Josué retornou para São Paulo naquela noite, sabendo que havia encontrado uma forma de viver que valia a pena. Havia sido dado como morto uma vez, mas havia ressuscitado como um homem completamente diferente. E isso, compreendeu ele, era exatamente o tipo de milagre que acontece quando duas pessoas se encontram no momento exato em que ambas precisam aprender algo fundamental sobre a vida. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.